Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas você vai assistir o vídeo, mas estou aqui novamente para a gente falar sobre o conteúdo de matemática dessa semana, tá? Que será frações algébricas. Vamos relembrar o que é fração algébrica, né? Bom, sabemos já o que é uma fração, é um tipo de divisão, né? E fração algébrica também é uma divisão, só que ela vai receber esse nome de fração algébrica se no denominador, ou seja, o termo que está embaixo, aparece uma variável. Ou seja, o que é a variável? Uma letra, uma incógnita, tá? Por exemplo, essa fração 2 dividido por x é um tipo de fração algébrica porque no denominador tem a variável x. Esse segundo exemplo, 5a dividido por 2 vezes b, também é uma fração algébrica, porque no denominador aparece a letra, a variável b. Um outro tipo de fração algébrica ocorre onde tem uma operação matemática, tem uma adição e uma subtração entre números e letras. Por exemplo, no numerador 3 mais x dividido por 5 menos x no denominador. É uma fração algébrica porque o denominador tem a variável x. Agora, olha esse último exemplo, 3x menos 5 dividido por 2. Isso aqui é uma fração, sim, porém ela não é algébrica, porque no denominador aparece apenas um número. E para ser uma fração algébrica, ela precisa aparecer uma letra, que é a nossa variável. Então, esse último exemplo, vou marcar um x para dizer que não é fração algébrica, ok? Bom, vamos falar agora sobre como determinar o valor de uma fração algébrica, tá? Eu peguei esse terceiro exemplo aqui, 3 mais x dividido por 5 menos x, para a gente trabalhar em cima dela. Quando eu perguntar qual é o valor dessa divisão, ou seja, qual é o resultado final dessa fração? No primeiro momento eu não consigo determinar qual é o valor dessa fração. Por quê? Porque eu tenho variável x em cima e embaixo. E esse x determina um número, mas é um número desconhecido. Então, para você poder calcular o valor final de uma fração algébrica, você precisa dar um número para a variável. Por exemplo, se eu digo que o x é igual a 1, eu consigo agora determinar um valor para essa fração algébrica. Basta eu pegar o número 1 e substituir no lugar do x, que ficaria em cima 3 mais 1, aqui no numerador, dividido por 5 menos x, que agora ele vale 1, então é 5 menos 1. 3 mais 1 é 4, dividido por 5 menos 1, que é 4, ok? Realizando a divisão de 4 por 4, eu chego no valor final de 1. Então, quando o x é igual a 1, minha fração algébrica tem o valor final igual a 1. Agora, olha só, esse x, ele pode ser qualquer valor. Eu posso vir aqui na fração e falar assim, x pode ser qualquer valor real. Eu vou já informar que não pode. Ele não pode ser qualquer valor, tá? Por exemplo, se eu pego x igual a 5, vou apagar aqui e vamos fazer esse x igual a 5. No numerador vai ficar 3 mais 5 e no denominador 5 menos 5. 3 mais 5 é 8 e 8 dividido por 5 menos 5 que é 0. Olha só que no denominador, quando eu disse que o x é igual a 5, no denominador apareceu um 0. Isso não pode acontecer. Nunca você vai poder pegar um número e dividir por 0, ok? Pode ocorrer um 0 dividido por 8? Sim, pode. Quanto que dá 0 dividido por 8? Ou 0 dividido por qualquer número? 0. Mas nenhum número pode ser dividido por 0, ok? Bom, as frações algébricas são muito utilizadas também no nosso cotidiano para resolver alguns problemas. Vamos verificar uma situação aí nesse exercício, tá bom? Bom, pessoal, agora nós vamos examinar a seguinte situação. Em certa viagem, um automóvel consumiria 47 litros de gasolina.
Devido a problemas mecânicos, a viagem terminou 32 quilômetros antes do previsto e o automóvel gastou somente 43 litros de gasolina. Quantos quilômetros teria a viagem toda? Nesse pequeno exemplo ainda, ele deixou uma dica. Representando por X a quilometragem da viagem toda, montamos uma tabela. Então, vamos tentar resolver essa situação aqui. Como nós vimos aí no enunciado do exercício, vamos tentar resolvê-lo aqui. E vamos saber como resolver um problema desse. Bom, ele diz que para uma distância, a distância, o quadro está aqui, distância e gasolina. A distância foi dada em quilômetros e a gasolina foi dada em litros. Então, para uma distância X, o automóvel gastaria 47 litros de gasolina. Só que o automóvel teve um problema e não chegou lá no seu destino final ainda. Ele fez o quê? Ele estragou 32 km antes desse destino final. Então, se X é o destino final e faltam, na verdade, agora 32 km para ele chegar nessa distância total, seria X menos 32. E com isso, ele gastou 43 litros, ok? Vamos tentar resolver agora aqui a seguinte situação. Podemos ver que aqui são duas grandezas diretamente proporcionais. O que são grandezas diretamente proporcionais? Nesse caso aqui, quanto mais ele anda, mais gasolina ele gasta. Quanto menos o carro anda, quanto menor a distância ele andou, menos gasolina ele vai gastar. Ok? Então, olha só. Uma expressão algébrica, uma fração algébrica que vai determinar isso aqui vai ser dado pelo seguinte. X está para x menos 32, assim como 47 está para 43, ok? Nota que aqui eu tenho uma expressão algébrica, beleza? De um dos lados aqui tem uma igualdade, então nós temos uma equação algébrica aqui. Agora vamos resolver como? O famoso multiplicar cruzado. X vai multiplicar 43, então isso aqui fica 43x. E o 47 vai multiplicar todo esse denominador. Então é 47 vezes x, que dá 47x, menos 47 vezes 32. 47 vezes 32, 14 vai 1, 8, 9. 3 vezes 7 dá 21, vai 2. 3 com 4 é 12, com 2, 14. Então isso aqui dá 4, 10, vai 1, 5, 1504. Ok? Beleza. Então, chegamos numa equação de primeiro grau. O que é o objetivo da equação? Descobrir esse x aqui, correto? Então, vamos lá. Se o meu 47 está de um lado, eu tenho que deixar isolado o x no primeiro membro, que é antes desse sinal de igualdade. Então, eu vou transferir o 47 para o outro lado, mudando o sinal dele. Ele está positivo, então ele vai ficar negativo. Isso fica igual a menos 1504. 43x menos 47x dá menos 4x. É igual a menos 1504. Eu vou passar esse menos 4 já dividindo menos 1504. Menos 1504 dividido por 4. Realizando essa divisão, vamos lá, 1504 dividido por 4. 15 dividido por 4 vai dar 3, isso aqui dá 12, sobra 3. 30 dividido por 4 dá 7, que é menos 28, sobra 2, baixa o 4, 24, aqui dá 6. 6 vezes 4 é 24, então vai zerar isso aqui, 376. Esse 376 representa o quê? A distância x, que era a distância total que o carro ia andar. Que a pessoa ia fazer uma viagem. Então, qual foi a distância que ele percorreu? Se a distância total era 376 e faltaram para ele andar 32 km, basta substituir
o 376 aqui no lugar desse x. Então fica 376 menos 32. Essa subtração fica 4, 6 menos 2 é 4, 7 menos 3 também é 4, 344 quilômetros. Então, o carro percorreu, antes de dar problema, 344 quilômetros e ele tinha uma distância total para percorrer de 376 quilômetros. Esse é apenas um dos exemplos que a gente consegue resolver utilizando as frações algébricas, tá? Então, para essa semana, o conteúdo é esse. No site está disponível o texto base, o vídeo e algumas atividades aí para você treinar, tá? Aguardo vocês lá. Até a próxima. Muito obrigado.